pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Melissa Mencari e hoje nós vamos fazer uma grande revisão de todo o conteúdo que a gente estudou até agora, beleza? Hoje nós vamos fazer essa revisão. Também vamos ver algumas matérias que não foram cobradas, mas que são importantes para sua compreensão textual durante a prova, ok? E vamos também resolver algumas questões. Então, hoje a aula vai ser assim bastante recheada de conteúdo. E se você acha que ainda está perdido até agora, não está sabendo o que fazer, calma que a aula de hoje vai te salvar, beleza? Bom, vamos começar aqui pela revisão das matérias que a gente já viu até agora, ok? A gente vai começar vendo o plural. Bom, quais são as regras para a gente formar o plural no inglês? As regras, elas podem variar dependendo do tipo de substantivo. Então, a gente vai ver aqui algumas das regras. Bom, adição de S. Como é que é a adição de S para formar o plural? A maioria dos substantivos, simplesmente você coloca o S no singular, né, na palavra do singular, e aí já está formado o plural. Por exemplo, cat vira cats, ok? Mas a gente sabe que nem todas as palavras vão se comportar da mesma forma. Então, nós temos também os substantivos terminados em S, SS, SH, CH, X e O. São os que têm o final diferente, ok? Muitos substantivos que terminam nessas letras, a gente forma o plural acrescentando o ES ao invés do S. Então, por exemplo, class vira classes, box vira boxes. Viu que colocou o ES? Agora, quando termina em Y, se um substantivo ele termina em consoante mais Y, o plural geralmente é formado substituindo o Y por IES. Então, por exemplo, baby vira babies, beleza? Então, baby vira babies. Agora, substantivos terminados em F ou FE. Se o substantivo termina com F ou FE, a gente troca o F ou FE por this, ok? Por exemplo, leaf vira leaves, wolf vira wolves, ok? Então, a gente troca o F ou FE por VE, ok? This, beleza? Também os substantivos que são irregulares, ok? Os irregulares, eles não seguem as regras acima. Então, cada um deles vai ter a sua própria forma de ser escrito. Por exemplo, man vira man, okay? Woman vira women, child vira children. Então, esses aí a gente tem que gravar. Tem uma lista sobre isso nas aulas que vocês têm acesso aí no portal, beleza? Então, não é motivo para desespero, porque tem esse conteúdo. Eu tô só repassando aqui por cima, passando por alto, beleza? Só pra gente dar aquela relembrada. Você tá aí com o seu caderno? Vai fazendo as anotações dos pontos importantes, anota as coisas que você ainda não entendeu, beleza? E também vai anotando tudo que for vocabulário novo, porque vocabulário novo é sempre indispensável nas provas, beleza? Agora, contáveis e incontáveis. Bom, os substantivos contáveis são aqueles que podem ser contados individualmente, beleza? E os incontáveis são massas ou conceitos, entendeu? E eles não podem ser contados, ok? Então, por exemplo, os contáveis podem ser contados no singular e no plural, ok? Por exemplo, book e books. Os dois são contáveis, dá pra gente contar. One book, two book, three books, ok? Eles aceitam quantificadores numéricos, ou seja, você consegue colocar os números. Por exemplo, two dogs, dois cachorros. E eles têm formas diferentes no singular e no plural. Então, um indicador de que a palavra ela é contável é que ela tem formas diferentes de ser escrita.
no singular e no plural, ok? Agora, os incontáveis, eles não têm plural aqui, ó, não tem forma plural, porque eles são uma quantidade única. Por exemplo, water. A gente não tem waters, ok? Water não tem como ser contado. Outra coisa, eles não aceitam artigo. Eles não aceitam a ou an. A gente tem que usar o the, ok? Então, por exemplo, an advice, um conselho, está incorreto. Tem que ser advice sem artigo, ok? Outra coisa, eles utilizam expressões de quantidade, como some, a lot of, much, ok? Para indicar a quantidade. Não é uma quantidade que você pode contar com números, mas que você pode dizer que tem muito ou pouco, ok? Por exemplo, much sugar, muito açúcar. Dependendo do contexto, alguns substantivos podem ser usados de ambas as formas. Por exemplo, coffee. O coffee pode ser uma xícara de café contável ou café no geral, que é incontável, beleza? Could you get me a coffee? É contável. Tô pedindo, pode me dar um café? Ou, por exemplo, I want some coffee, please. Aí já fica incontável, beleza? Vamos seguir. Agora, adjetivos e suas formas comparativas e superlativas. O que são os adjetivos? Os adjetivos eles fornecem informações adicionais. Então, eles respondem perguntas como que tipo, quanto, qual, ok? Eles dão informações. Agora, na forma comparativa. Na forma comparativa, geralmente a gente adiciona er ao adjetivo de uma sílaba. Por exemplo, fast vira faster. Agora, se o adjetivo já termina em e, a gente só coloca o r. Então, large vira larger. Okay? Agora, se tem duas ou mais sílabas, a gente usa o more antes. More beautiful. Entendeu? Beautiful vira more beautiful. Beleza? Então, esses aqui são os comparativos. Os comparativos, a gente vai colocar ER ou R no final. Tá? Agora, os superlativos. Os superlativos, a gente vai colocar est ao adjetivo de uma sílaba. Por exemplo, small vira smallest, viu? Colocou o s no final. Quando já tem o e, a gente só coloca o st. Então, por exemplo, brave vira bravest. Agora, quando tem duas ou mais sílabas, a gente coloca o most antes do adjetivo. E aí fica interesting vira most interesting, ok? O mais interessante. Então, a gente, para a forma superlativa, a gente coloca o most ou o est, ok? Então, prestem atenção nisso. Na forma comparativa, a gente coloca o er e na forma superlativa, a gente coloca o est, ok? Na forma comparativa, a gente bota o more e na superlativa, a gente coloca o most, beleza? Agora, os advérbios. O que são os advérbios? Eles são palavras que modificam, descrevem ou dão mais informações sobre os verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, são palavras que acrescentam. Eles respondem perguntas como, quando, onde, até que ponto, ok? Vamos ver alguns advérbios aqui. Advérbios de modo: carefully, cuidadosamente, quickly, rapidamente, quietly, silenciosamente, loudly, em voz alta,
well, bem, badly, mal, clearly, claramente, beautifully, lindamente, eagerly, ansiosamente, patiently, pacientemente. Agora, advérbios de tempo. Now, agora. Today, hoje. Tomorrow, amanhã. Yesterday, ontem. Soon, em breve. Later, depois. Early, cedo. Late, tarde. Nowadays, atualmente. Presently, atualmente também. Agora, advérbios de frequência. Always, sempre. Usually, normalmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Rarely, raramente. Seldom, raramente. Never, nunca. Daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Agora advérbios de grau. Very, muito. Too, demais. So, tão. Quite, bastante. Extremely, extremamente. Incredibly, incrivelmente. Fairly, de forma justa ou bastante. Rather, em vez de ou relativamente. Pretty, bastante. Almost, quase. Beleza? É importante você estar gravando esses adjetivos, esses advérbios, desculpa, para você saber o que eles significam, o que essas palavras significam na hora da prova, beleza? Para você não se perder. Agora, os artigos a, an e d. Bom, o que são os artigos? O artigo definido de é usado para se referir a algo específico ou algo conhecido. Ele indica que o substantivo ao qual a gente está se referindo é único, ok? Ou já foi mencionado anteriormente. Por exemplo, I saw a cat. The cat was very cute. Eu vi um gato. O gato era muito fofo. Então, the cat was very cute. The cat é o artigo definido de. Está usando, né? O artigo definido de. Então, a gente sabe que é o gato. É um gato específico do qual eu estou falando, do qual eu já falei antes. Então, você já sabe qual é. I saw a cat. Eu vi um gato. Esse gato que eu vi era muito fofo. Agora, os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são dois, a e an. Eles são usados para se referir a algo de forma geral ou não específica, ok? A escolha entre a e an depende exclusivamente do som da primeira sílaba da palavra que segue o artigo, o que é muito importante. A é usado antes de palavras que começam com som de consoante e an é usado antes de palavras que começam com som de vogal. Prestem atenção, é o som, não a forma escrita. Então, tem palavras que começam com a vogal e vão usar o ei, e tem palavras que vão começar com a consoante e vão usar o an. Então, tudo depende do som da palavra e não só da sua forma escrita. Mas, basicamente, a regra é que o é para palavras que começam com consoante e o an é para palavras que começam com vogal. Então, por exemplo, I want a book. Eu quero um livro. Então, a book. Book começa com B, então antes dele vem o A. I saw an elephant. Elephant começa com E, então a gente usa o an. Lembra aquela dica que eu dei?
é só você lembrar que não pode ficar dois iguais juntos. Se tem consoante, antes tem que vir a vogal. E se tem vogal, antes tem que vir a consoante, beleza? Agora, os pronomes. Os pronomes, eles são, né, uma classe de palavra e eles se dividem em vários tipos de pronomes. A gente vai ver cada um desses tipos. Os pessoais são os pronomes usados a se referir a pessoas ou a coisas, ok? São os pronomes pessoais. Eles mudam de acordo com o seu papel na frase. Pronomes pessoais são aqueles que a gente já conhece, né? I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Esses são os pronomes pessoais, são os pronomes mais simples. Agora, os pronomes de objeto. Eles são usados como objetos diretos ou indiretos dentro de uma frase. Por exemplo, me. Me significa me ou mim. You seria te. Him, her, it. O, a, lhe. Us, a nós. You, os, as, vocês. Them, os, as, eles e elas. Ok? Pronomes demonstrativos. Eles indicam a proximidade, ok? Em relação ao falante. E eles podem substituir os substantivos. Então, por exemplo, this, esse, coisa próxima, essa. These, estes ou essas, coisa próxima, mas no plural. That, coisa longe, ok? Those, aqueles ou aquelas, coisa longe e no plural, beleza? Agora, pronomes possessivos. Pronomes possessivos, eles indicam posse, pertencimento ou parentesco, ok? A gente tem as formas substantivas e as formas independentes. Nas formas substantivas, a gente tem o my, que significa meu, minha, your, seu, sua, his, dele, her, dela, its, dele e dela para objetos ou animais, our, nosso ou nossa, your, seus, suas, their, deles e delas. Agora, as formas independentes. As formas independentes são as que podem ser usadas sem um substantivo, então elas podem ficar sozinhas ali no final da frase. Mine, o meu ou a mim. Yours, o seu ou a sua. His, o dele. Hers, o dela. Its, o dele ou dela para objetos e animais. Ours, o nosso ou a nossa. Yours, o seu ou a sua. Theirs, o deles ou o delas. Beleza? Agora, os pronomes reflexivos. Eles são usados quando o sujeito e o objeto da ação são a mesma pessoa ou a mesma coisa. Ou seja, quando a ação está sendo praticada e recebida pelo mesmo sujeito. Por exemplo, myself, eu mesmo ou eu mesma. Yourself, você mesmo ou você mesma. Himself, herself e itself. Ele mesmo, ela mesma e isso mesmo. Ourselves, nós mesmos ou nós mesmas. Yourselves, vocês mesmos ou vocês mesmas. Themselves, eles mesmos ou elas mesmas. Tá? Vamos seguir. Agora, os phrasal verbs. Os phrasal verbs são palavras que juntam, né, um verbo com um outro tipo de palavra, e essas duas vão formar uma nova palavra. E essa nova palavra vai ter o seu próprio significado. Ela não vai necessariamente significar nada que tenha a ver
com o verbo original, ok? Ela vai ter um novo significado, um significado completamente diferente do original, ok? Então, ela não vai ter nada a ver com a palavra original. Então, é muito importante saber o significado deles para você, na hora, não ficar perdido, ok? Então, por exemplo, call off, cancelar. Come across, encontrar por acaso. Get along with, dar bem ou dar-se bem com. Look after, cuidar de. Break up, terminar um relacionamento. Take after, parecer-se com alguém, normalmente um membro da sua família, né? Give up, desistir. Go over, revisar. Bring up, criar ou educar quando se trata de uma criança. Turn up, aparecer ou chegar. Look forward to, aguardar ansiosamente. Go on, continuar ou prosseguir. Set up, configurar ou instalar. Put off, adiar. Get over, superar. Come up with, inventar ou propor. Look up, procurar ou pesquisar. Run out of, ficar sem. Pick up, pegar ou coletar. Give in, se render ou ceder. Turn down, recusar. Hold on, esperar ou aguardar. Bring about, causar ou provocar. Go through, passar por ou enfrentar. Come by, passar por ou visitar. Aqui é diferente, ok? Os dois têm a mesma tradução, mas, por exemplo, go through é passar através, passar por algo. E come by é você encontrar alguma coisa, tipo, I came by a pebble in the street. Eu encontrei, né, uma pedrinha na rua, ok? É diferente um do outro. Breakdown, quebrar ou falhar. Look out, ter cuidado ou ter atenção. Point out, apontar ou destacar. Carry out, realizar ou executar. Show up, aparecer ou se apresentar. Turn in, se entregar ou se apresentar. Find out, descobrir. Hold off, adiar ou postergar. Give away, doar, dar de presente. Put up with, aguentar ou tolerar. Bring in, introduzir ou trazer. Put down on, reduzir. Turn into, transformar em. Go off, explodir ou tocar quando se trata de um alarme. Look into, investigar ou examinar. Come up, surgir ou aparecer. Take off, decolar ou tirar. Get by, se dar bem ou conseguir sobreviver. Put on, ligar ou vestir. Ligar quando se trata de luz, ok? Turn out, resultar ou acabar sendo. Hold up, atrasar ou segurar. Get away with, escapar impune. Give back, devolver. Run into, encontrar por acaso. Check out, verificar ou examinar. Beleza? Agora nós vamos ver os tempos verbais. Sabe aqueles tempos verbais que a gente tem uma aula para cada um? A gente vai ver eles aqui por cima. Por favor, se você não assistiu essa aula, volta e assiste porque é muito importante, ok? Todas as aulas são importantes, obviamente, mas algumas matérias eu vou conseguir trazer aqui hoje com a mesma estrutura que eu trouxe nas aulas dos slides. Mas dos tempos verbais, eu vou estar só passando por cima, ok? Então, eu preciso que você assista a aula sobre tempos verbais, beleza? A gente vai ver agora cada um deles, ok? Só para a gente relembrar
como que é a estrutura de cada um, o que é a formação de cada um. Bom, present simple. Present simple é o presente simples. A formação dele na afirmativa é sujeito mais o verbo infinitivo sem o to, ok? Mais o complemento. Por exemplo, I play tennis every weekend. Eu jogo tênis todo final de semana. Então, veio ali o sujeito mais o verbo sem o to e o resto da frase, beleza? Agora, na negativa, sujeito mais o do ou o does, de acordo com o sujeito, né? Mais o not, mais o verbo sem o to e o resto da frase. Por exemplo, I do not play tennis every weekend. Vamos lembrar que é muito importante. Na negativa, a gente vai usar o do ou o does not. Okay? Na interrogativa, a gente vai usar o do ou o does no comecinho, né? Vai trocar de lugar com o sujeito. A gente vai usar o sujeito mais o verbo sem o to e o resto da frase com a interrogação. Do you play tennis every weekend? Okay? O present continuous, presente contínuo. Na afirmativa, ele fica o sujeito mais o am e ou are, que é o verbo to be, mais o verbo no gerúndio, que é o verbo com ing, e o complemento da frase, que é o resto. She is reading a book. Okay? Na negativa, é o sujeito, o am, is ou are, que é o verbo to be, mais o not, mais o verbo no gerúndio, que é o verbo com ing, e o complemento. Por exemplo, she's not reading a book. Agora, na interrogativa, a gente começa com o verbo to be, que é o am, is ou are, coloca o sujeito, mais o verbo com gerúndio, mais o complemento. Por exemplo, is she reading a book? Okay? Agora, o present perfect simple, o presente perfeito simples. Como é que a gente forma ele? Fica o sujeito mais o have ou has, mais o verbo no particípio passado, mais o complemento, ou seja, o resto da frase. I have visited London. Eu já visitei Londres. Na negativa, é o sujeito mais o have ou has, mais o not e o verbo no particípio passado e o complemento da frase. I have not visited London. Na interrogativa, fica o have ou has no começo da frase, o sujeito, o verbo no particípio passado e o complemento. Have you visited London? Beleza? Agora o present perfect continuous, o presente perfeito contínuo. Na afirmativa, ele fica assim: o sujeito mais o have ou has, mais o been, ok? O verbo no gerúndio, ou seja, o verbo com ing, e o complemento da frase, o resto da frase. They have been studying for hours. Eles têm estado estudando por horas. Na negativa, fica o sujeito mais o have ou has, mais o not, mais o been, mais o verbo no gerúndio e o complemento, que é o resto da frase. They have not been studying for hours. Eles não estiveram estudando por horas. Na
Na interrogativa, fica o have ou has no começo da frase, o sujeito, o been, o verbo no gerúndio e o resto da frase com interrogação. Have they been studying for hours? Eles estiveram estudando por horas. Okay? Agora vamos passar para o passado. Passado simples. O passado simples, a gente forma ele como? Na afirmativa, a gente coloca o sujeito mais o verbo no passado e o restante da frase. I visited Paris last year. Agora, na negativa. Na negativa, a gente vai colocar o did not. O did é o passado do do. Então, fica o did not mais o verbo mais o complemento. I did not visit Paris last year. Agora, na interrogativa, a gente coloca o did no começo da frase, o sujeito, mais o verbo infinitivo com o complemento e a interrogação. Did you visit Paris last year? Você visitou Paris ano passado? Agora o past continuous, o passado contínuo. A gente vai formar ele como? Na afirmativa é o sujeito, mais o was ou were, que é o passado do verbo to be, o verbo no gerúndio, mais o complemento da frase. They were playing football when it started raining. Eles estavam jogando futebol quando começou a chover. Okay? Agora, na negativa. Na negativa é o sujeito mais o was, were, mais o not, mais o verbo no gerúndio, que é o ing, e o complemento. They were not playing football when it started raining. Eles não estavam jogando futebol quando começou a chover. Agora, na interrogativa, é o was ou were no começo, o sujeito mais o verbo, mais o complemento da frase e a interrogação. Were they playing football when it started raining? Eles estavam jogando futebol quando começou a chover? Ok? Agora, o past perfect simple, passado perfeito simples. Nesse, a gente vai ter na afirmativa o sujeito, mais o had, mais o verbo no particípio passado e o complemento da frase. She had finished her work before the meeting started. Ela tinha terminado seu trabalho antes da reunião começar. Okay? Na negativa, fica o sujeito, mais o had, mais o not, com o verbo no particípio passado e o complemento da frase. She had not finished her work before the meeting started. Ela não tinha terminado seu trabalho antes da reunião começar. Okay? Agora, na interrogativa. Na interrogativa, a gente troca o lugar do had com o sujeito. O had vem para o começo, depois vem o sujeito, o verbo no particípio passado e o complemento com a interrogação. Por exemplo, had she finished her work before the meeting started? Ela tinha terminado o seu trabalho quando a reunião começou? Ok? Agora, o past perfect continuous, passado perfeito contínuo. Na afirmativa, ele fica sujeito, mais o had, mais o been, mais o verbo no gerúndio e o resto da frase. He had been working all day. Ele esteve trabalhando o dia inteiro. Na negativa fica o sujeito, mais o had, mais o not, mais o been, mais o verbo no gerúndio e o complemento da frase. He had not been working all day. Ele não esteve trabalhando o dia inteiro.
Na interrogativa fica o had, mais o sujeito, mais o been, mais o verbo no gerúndio, mais o complemento da frase. Had he been working all day? Ele esteve trabalhando o dia inteiro, ok? Agora vamos ver o future simple, o futuro simples, ok? No future simple, a gente vai ter o sujeito mais o will, que é o auxiliar do futuro, ok? A gente não vai ter frase sem ele. Sujeito mais o will, mais o verbo infinitivo sem o to e o complemento da frase. Will visit you tomorrow. Eu vou visitar você amanhã, beleza? Na negativa, a gente tem o sujeito, mais o will, mais o not, mais o verbo e o restante da frase. Então fica I will not visit you tomorrow, ok? Na interrogativa, a gente tem o will, mais o sujeito, mais o verbo e o restante da frase com interrogação no final. Will you visit me tomorrow? Você vai me visitar amanhã? Ok. Agora o future continuous. Future continuous, a gente forma ele do jeito aqui, ó. O sujeito, mais o will, mais o be, mais o verbo no ing e o complemento da frase. They will be studying all night. Eles vão estar estudando a noite inteira. Na negativa, é o sujeito, mais o will, mais o not, mais o be, o verbo com o gerúndio e o complemento. They will not be studying all night. Ou they won't be studying, ok? Lembrando que tem essa forma contraída do will not. Eles não vão estar estudando a noite inteira. Agora, na interrogativa, o will, mais o sujeito, mais o be, mais o verbo, mais o complemento com a interrogação. Por exemplo, will they be studying all night? Eles vão estar estudando a noite toda? Agora, o future perfect simple, futuro perfeito simples. Na afirmativa, a gente tem o sujeito, mais o will, mais o have, mais o verbo no particípio do passado e o complemento. By next year, I will have finished my degree. Até o próximo ano ou pelo ano que vem, eu vou ter terminado a minha graduação. Agora, na negativa, o sujeito, mais o will, mais o not, mais o have, mais o verbo no particípio passado e o complemento da frase. I will not have finished my degree by next year. Eu não vou ter terminado a minha graduação até o ano que vem. Na interrogativa, o will, mais o sujeito, mais o have, mais o verbo no particípio passado, mais o complemento da frase. Will you have finished your degree by next year? Você vai ter terminado a sua graduação até o ano que vem? Beleza? Future Perfect Continuous. Futuro perfeito contínuo. Como é que a gente forma ele? Na afirmativa é o sujeito, mais o will, mais o have, mais o been, mais o verbo no gerúndio, mais o complemento. Esse aqui é bem extenso. By the time you arrive, I will have been waiting for an hour. Quando você chegar, eu vou ter estado esperando por 1 hora. Agora, na negativa, sujeito, mais o will, mais o not, mais o have, mais o been, mais o verbo no gerúndio e o restante da frase.
I will not have been waiting for an hour by the time you arrive. Eu não vou ter estado esperando por uma hora quando você chegar. E agora a interrogativa. A gente começa pelo will, depois bota o sujeito, o have, o been, o verbo e o complemento. Então, will you have been waiting for an hour by the time I arrive? Você vai ter estado esperando por uma hora quando eu chegar? Beleza? Então, isso aí foi só pra gente repassar os tempos verbais e lembrar de cada um deles, ok? Vamos agora para os verbos modais. Bom, os verbos modais são verbos auxiliares que expressam capacidade, permissão, obrigação, probabilidade, possibilidade, conselho, pedido e outras nuances no verbo, na ação verbal. Vamos começar pelo can. O can, ele mostra a possibilidade, ok? A habilidade, beleza? Na afirmativa fica I can speak Spanish. I can speak Spanish. Na negativa fica I cannot ou I can, separado do not, speak Spanish, ok? Ou I can't speak Spanish, beleza? Aqui teve um errinho de digitação. É o can separado do not, beleza? Então, é I can not. Cannot speak Spanish. Beleza? Na interrogativa, can you speak Spanish? Você pode ou você consegue falar espanhol? Okay? Agora, o could. O could também mostra possibilidade, mas ele é mais formal. E ele também é usado no passado para coisas que não são mais uma realidade, para coisas que eram realidade no passado e agora não são mais. Então fica I could swim when I was a child. Eu podia nadar quando eu era uma criança. I could not swim. Or I couldn't swim when I was a child. Eu não podia nadar quando eu era uma criança. Agora na interrogativa. Could you swim when you were a child? Could you swim when you were a child? Ok? Agora o should. O should na afirmativa. O should, ele mostra dever, obrigação, ok? É deveria ou poderia, ok? Fazer alguma coisa. You should apologize for your mistake. Você deveria pedir desculpas pelo seu erro. Na negativa, you should not apologize ou you shouldn't apologize for your mistake. Okay? Na interrogativa, should you apologize for your mistake? Beleza? Agora o may. You may go to the party. Agora o may. Ele indica permissão, ok? Ou também habilidade, mas ele é bem mais formal que o can. Então, ele é mais usado para pedir permissão. Okay? Então, you may go to the party. Você pode ir para a festa. You may not go to the party. Você não pode ir para a festa. May you go to the party? Você pode ir para a festa. Okay? Agora, o might. O might, ele significa poder também, né? Mas ele é bem mais formal, ok? Então, might seria... E também ele mostra menos probabilidade de acontecer do que o may, ok? Então, it might rain later. Pode chover mais tarde.
Na negativa, it might not rain later. Pode não chover mais tarde. Na interrogativa, might it rain later? Pode chover mais tarde? Agora, o must. O must, ele mostra dever, seria o deve ou deveria, ok? You must complete the assignment. Você deve completar a tarefa. You must not complete the assignment. Ou you mustn't complete the assignment. Must you complete the assignment? Você deve completar a tarefa. Ok? Agora o have to. O have to, ele mostra também o dever, mas ele é mais informal, ele é mais usado no dia a dia, ok? Então, I have to attend the meeting. Eu tenho que comparecer à reunião. I do not have to attend the meeting. Ou I don't have to attend the meeting. Eu não tenho que comparecer à reunião. Do you have to attend the meeting? Você tem que comparecer à reunião? O would é você iria, ok? Você iria. Ele mostra uma coisa que poderia ser, uma possibilidade, beleza? I would love to join you for dinner. Eu iria amar me juntar a você para o jantar. I would not love to join you for dinner. Ou I wouldn't love. Okay? Eu não amaria me juntar a você para o jantar. Would you love to join me for dinner? Você amaria se juntar a mim para o jantar? Okay? Agora, o need. O need, ele indica necessidade, é precisa, ok? You need to finish the report. Você precisa terminar o relatório. You need not finish the report. Ou you don't need to finish the report. Você não precisa terminar o relatório. Need you finish the report? Você precisa terminar o relatório, ok? Agora, had better. Had better significa era melhor se você tivesse feito tal coisa. Então, you had better start early. Era melhor você ter começado mais cedo, ou é melhor você ter começado cedo, começar cedo, bom? You had better not be late. É melhor você não chegar atrasado. Had you better start early? Era melhor você começar mais cedo, ok? Então, esses são os nossos modal verbs, beleza? Agora vamos passar para a voz ativa e a voz passiva. Bom, na voz ativa, o sujeito da frase executa a ação. Então, o sujeito executa a ação, beleza? Ela é a forma mais comum de você construir frases no inglês. Na voz ativa, a estrutura básica é o sujeito mais o verbo mais o objeto. Por exemplo, the chef, que é o sujeito, prepares, o verbo, a delicious meal, o objeto. O chefe prepara uma deliciosa refeição. E o sujeito the chef está realizando a ação de preparar, ok? To prepare, o objeto, que é a delicious meal. Então, the chef, o sujeito, prepares, o verbo, a delicious meal, o objeto. Beleza? Agora, na voz passiva, o foco é outro. O foco na voz passiva é na ação ou no objeto que recebe a ação e não no agente que realiza a ação, ok? O foco não é em quem realiza a ação. Então, a estrutura básica é o objeto
mais o verbo, né? O verbo to be, que é o verbo ser, mais o verbo no particípio passado, mais por quem e o agente, que é opcional, ok? O agente, nessa hora, ele vai ser totalmente opcional. Não é necessário você ter um agente na voz passiva, ok? Nem toda frase vai ter. Então, por exemplo, a delicious meal é o objeto, is o verbo to be, prepared o particípio no passado, by the chef, que é o agente. Mas eu poderia dizer a delicious meal is prepared, sem o by the chef. Eu poderia fazer essa frase sem dizer quem é o agente da ação. Então, aqui, o objeto, a delicious meal, recebe a ação e o agente, the chef, é opcional, ok? Agora, dicas para você identificar. Na voz ativa, o sujeito realiza ação, ok? E a estrutura padrão é sujeito mais verbo mais objeto. Na voz passiva, o foco está no objeto que recebe a ação, ok? Pode incluir ou excluir o agente da ação, ok? Não é obrigatório ter o agente. E a estrutura padrão é o objeto, o verbo ser, que é o verbo to be, o verbo no particípio passado e o agente, que é opcional, beleza? Agora vamos ver as orações adverbiais. As orações adverbiais em inglês são estruturas que atuam como advérbios e elas modificam a ação da oração principal. Okay? Então, a gente vai ver aqui diferentes tipos de orações adverbiais classificadas de acordo com a informação que elas expressam e os conectivos específicos de cada uma. Okay? Adverbial clauses of time, temporais, ok? Elas indicam o tempo em que a ação ocorre. A gente vai usar nela os conectivos. When, quando, while, enquanto, as, assim que, before, antes que, after, depois que, as soon as, assim que, until ou till, até que, since, desde que. Okay? Esses são alguns dos mais comuns de vocês acharem. Por exemplo, she will call you when she arrives. Orações adverbiais de lugar, ou seja, of place. Elas especificam o local em que a ação da oração principal ocorre. Ou seja, elas mostram onde que aconteceu. Agora, os conectivos. Where, onde. Wherever, onde quer que. Everywhere, em todo lugar. Por exemplo, I will meet you wherever you prefer. Ou seja, eu vou te encontrar onde quer que você prefira. Agora, as de reason, ou seja, as de razão. Elas mostram o motivo da ação, ok? O motivo ou a razão da ação na oração principal. Por exemplo, aqui são alguns conectivos. Because, porque. Since, já que. As, como. For, pois. She cried because she was sad. Então, aqui o because é o nosso conectivo. Ela chorou porque ela estava triste. Adverbial clauses of manner, ou seja, de maneira. Elas descrevem a maneira ou o modo como a ação foi feita, ok? As if, como se. As though, também como se. He worked hard, as if his life depended on it. Ele trabalhou duro, como se a sua vida dependesse disso.
ok? Agora, de contrast, ou seja, de contraste. Elas expressam uma ação, uma ideia, que entra em contraste com a ação da oração principal. Então, são duas coisas ali em contraste, ok? Although, embora. Though, embora também. Even though, mesmo que. Whereas, enquanto que. While, enquanto. Although it was raining, we went for a walk. Embora estivesse chovendo, nós saímos para fazer uma caminhada. Beleza? Agora, adverbial clauses of purpose. As orações adverbiais de propósito. Elas indicam a finalidade ou o propósito da ação que está na oração principal, ok? So that, para que. In order that, a fim de que. She studies hard so that she can succeed. Ela estuda bastante para que ela possa ter sucesso, ok? Adverbial clauses of result, ou seja, de resultado. Elas expressam o resultado da ação. Então, aqui os conectivos. Such that, so that, tanto que. Such that, tão que. He was so tired that he fell asleep. Ok? Então, o so e o that, eles se separam. Viram? He was so tired that he fell asleep. Ele estava tão cansado que ele pegou no sono. Ok? Fall asleep significa pegar no sono, cair no sono. E aqui está no passado, fell asleep. Beleza? Agora, orações condicionais. São as orações que elas mostram situações hipotéticas ou condições, ok? E elas são divididas em 5 tipos: zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional e mixed conditionals. Então, são essas 5 que a gente vai ver. Zero conditional. A gente, na zero conditional, é uma situação que é sempre verdadeira. Ela geralmente é baseada em fatos, ok? Ou verdades universais. Subindo. E elas são sempre verdade, ok? Então, a gente monta ela do seguinte jeito. A if clause, que é a parte que diz e se, né? A if clause está no presente simples e a main clause também está no presente simples. Okay? A oração principal, né? A main clause. Então fica: if it rains, the grass gets wet. Se chover, a grama fica molhada. Agora, first conditional. A first conditional, ela mostra uma situação real ou possível no futuro com uma condição que pode ser realizada. Então, tem uma condição para aquilo acontecer, mas ela é perfeitamente cabível. Então, ela fica assim: a if clause fica no present simple e a main clause fica com o will mais o verbo na base form, que é o verbo principal na sua forma básica. Então, fica: if it rains tomorrow, I will stay at home. Se chover amanhã, eu vou ficar em casa. Ok? Second conditional. A second conditional mostra situações hipotéticas no presente ou no futuro, que são improváveis ou são irreais. Então, é uma coisa que não tem condição de acontecer. Okay? A if clause vai estar no past simple, no passado simples, e a main clause vai estar com o would mais o verbo, ok, na base form. Então, fica:
If I won the lottery, I would travel the world. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo. Eu viajaria pelo mundo. A third conditional. Third conditional mostra uma situação hipotética no passado que não aconteceu. E como foi no passado, não tem chance de mudar, entendeu? Então, a if clause vai ficar no past perfect e a main clause é o would have mais o past participle, ok? Então fica: if she had studied harder, she would have passed the exam. Se ela tivesse estudado mais, ela teria passado na prova. Beleza? Agora, as mixed conditionals, ou condicional misto. Ela combina elementos de diferentes tipos de condicionais. Então, ela mistura vários tempos verbais. Não tem uma regra específica, beleza? Por exemplo, if it had rained yesterday, I would be stay at home now. Se tivesse chovido ontem, eu estaria em casa agora. Viu como o tempo verbal é totalmente bagunçado? Entendeu? Essa é mixed conditional. Ok? Agora, as orações relativas. As orações relativas, elas são usadas para fornecer informações adicionais sobre um substantivo na frase, ok? Elas são divididas em dois tipos principais. As defining, que são definindo, e as non-defining, que é não definindo, ok? Então, as defining relative clause, as que estão definindo, elas são essenciais para entender completamente a frase, né? E entender o substantivo ao qual elas estão relacionadas. Sem elas, o significado da frase fica incompleto. Então, elas são defining por quê? Porque sem elas não dá para a gente entender quem é o sujeito, né? Qual é o substantivo da frase, beleza? Então, elas são definidoras. Sem elas, não dá para você saber qual é o substantivo, ok? Então, elas podem ser iniciadas por pronomes relativos como who, which, that, whom ou whose, ok? E elas também podem ser omitidas em certos casos. Por exemplo, the woman who lives next door is a doctor. Se eu tirasse aqui o who lives next door, eu não saberia de qual mulher está falando. Então, eu preciso dessa parte aqui. Who lives next door? Por isso que ela é defining, ok? A mulher que mora ao lado é uma médica. Nesse exemplo, a oração relativa who lives next door é essencial para identificar de qual mulher estamos falando. Entenderam? Agora, as non-defining. As non-defining, elas oferecem informações adicionais, mas que não são cruciais para entender o substantivo ao qual estão relacionadas, ok? Então, é uma informação a mais que você não é obrigado a saber, ok? Elas são iniciadas por pronomes relativos como who, which, whom ou whose, ok? Elas não podem ser omitidas. E, geralmente, elas vêm entre vírgulas, beleza? Por exemplo, my sister, who lives in Paris, is coming to visit. Minha irmã, que vive em Paris, está vindo para visitar, ou está vindo me visitar. Nesse caso, a oração who lives in Paris fornece uma informação adicional sobre essa irmã, mas a frase já faz sentido sem ela. Então, não é obrigatório ter essa informação ali no meio da frase, beleza?
Agora, os pronomes relativos comuns. O who. O who, ele é para pessoas, é quem. The man who is speaking is the professor. O homem que está falando é um professor. Which. Which era para animais e para coisas, ok? O qual. The book which is on the table is mine. O livro que está na mesa é meu. That. Ele pode ser usado para pessoas, animais ou coisas, ok? O that, ele é que, beleza? Então, the car that I bought is blue. O carro que eu comprei é azul. Whom. Whom é similar ao who, mas ele é para uso formal, ok? Geralmente ele é usado depois de preposição. The woman whom I spoke to is the manager. A mulher com quem eu falei é a gerente. Whose. Whose indica posse, então é de quem ou de quem. The student whose book was lost is upset. O estudante de quem o livro foi perdido está triste, ou seja, o estudante que perdeu o livro está triste, beleza? Agora vamos ver os padrões verbais. Bom, os padrões verbais são as diferentes maneiras como os verbos podem ser combinados com outros elementos para formar as frases em inglês. A gente tem 3 padrões muito comuns, né? Que são o verbo mais o verb mais o verb, com o to no infinitivo, ok? Que é um verbo mais outro verbo seguido da partícula to e um verbo no infinitivo, okay? Que é na base. Então fica I want to learn a new language. Então tem um verbo com o to e o outro na partícula base. I want to learn a new language. Eu quero aprender um novo idioma, uma nova língua. Agora, o verb mais verb, infinitive without to, ou seja, sem o to. Alguns verbos são seguidos diretamente pelo verbo no infinitivo, ou seja, o verbo na base, sem a partícula to. Então, fica o verbo mais o verbo no infinitivo. I heard him sing a beautiful song. Então, I heard e sing a beautiful song. Eu ouvi ele cantar uma música bonita. Agora, o verbo, né? Ou seja, verb mais verb no gerúndio, ou seja, ing. É uma estrutura que envolve um verbo seguido pelo gerúndio, que é a forma verbal terminada em ing. Então fica She enjoys reading novels in her free time. Então fica um verbo normal e reading, ou seja, um verbo com ing. Ela gosta de ler romances no seu tempo livre, beleza? Agora vamos passar para as question tags. As question tags, elas são as perguntinhas no final das frases, né? Então, a positiva seria She's a doctor, isn't she? Ela é médica, não é? Então, a positiva, a frase está positiva, ok? E a question tag fica negativa. Agora, a negativa, a frase fica negativa e a question tag fica positiva. You don't like coffee, do you? Você não gosta de café? Gosta? Agora, as regras gerais. Pronome e o verbo auxiliar. Bom, o pronome e o verbo auxiliar da question tag geralmente são baseados no verbo da afirmação anterior. Então, se a afirmação é positiva, a question tag vem negativa. Agora, se a frase é negativa, a question tag vem positiva, ok?
Agora o verbo auxiliar, ou o do, does e did, ok? Se a afirmação não tiver um verbo auxiliar, a gente usa o do ou does no presente ou did no passado da question tag. She speaks French, doesn't she? Ela fala francês, não fala ou não é? E os verbos modais? Se a afirmação tem um verbo modal, o mesmo verbo modal vai ser usado na question tag, ok? Por exemplo, aqui usa o can. You can swim, can't you? Então, o can vai aqui vir negativo. You can swim, can't you? Você pode nadar, não é? Ou você sabe nadar, não é? Beleza? Então, gente, essa foi a revisão de toda a matéria que a gente estudou aqui para esse concurso, para essa parte de língua inglesa, ok? E agora a gente vai ver algumas matérias que não foram cobradas no edital, ok? Mas que são importantes para sua compreensão textual durante a prova, beleza? Nós vamos começar vendo as conjunções. O que são conjunções? Elas são elementos importantes na gramática que conectam palavras, frases ou orações em uma frase. Tem as conjunções aditivas. Por exemplo, and. I like coffee and tea. Eu gosto de café e de chá. Então, and. Okay? É aditiva. Also. She is a singer and she's also a dancer. Ela é uma cantora e ela também é dançarina. As well as. He can play the guitar as well as the piano. Ele pode tocar o violão, assim como o piano. In addition, I have a dog in addition to a cat. Em adição, eu tenho um cachorro e também tenho um gato. Furthermore, the weather is nice. Furthermore, the sun is shining. Okay? Agora, conjunções adversativas, ou seja, que são uma contra a outra. But. I want to go out, but it's raining. Eu quero sair, mas está chovendo. Yet, ainda. She's talented, yet she lacks confidence. Ela é talentosa, porém, né, ou ainda, ela não tem confiança. However, he is rich. However, he is not happy. Ele é rico, porém, ele não é feliz. Nevertheless, I studied hard. Nevertheless, I failed. Eu estudei bastante, ainda assim, eu falhei. On the other hand, I like the beach. On the other hand, my sister preferred the mountains. Eu gosto da praia. Por outro lado, a minha irmã prefere as montanhas. Okay? Agora as conjunções alternativas. Or. You can choose tea or coffee. Você pode escolher chá ou café. Either or. You can wear either a dress or a suit. Você pode usar um vestido ou um terno. Nor. She neither smokes nor drinks. Ela nem fuma, nem bebe. Otherwise. Follow the instructions. Otherwise, you may get lost. Siga as instruções, ou você pode ficar perdido. Else. I want pizza or pasta. Anything else is fine. Eu quero ou pizza ou macarrão. Qualquer outra coisa está boa. Okay? Else seria em adição. Beleza? Conjunções conclusivas. So,
It's raining, so we should stay indoors. Está chovendo, então nós devemos ficar dentro, ou seja, dentro de casa ou dentro do apartamento. Lembra que a gente já falou sobre o indoors? Therefore, she studied hard. Therefore, she passed the exam. Ela estudou bastante, então ela passou na prova. Thus, he worked hard. Thus, he succeeded. Ele trabalhou duro, então ele teve sucesso. Hence, she's busy. Hence, she can't join us. Ela está ocupada, então ela não pode se juntar a nós. Consequently, they missed the train. Consequently, they arrived late. Eles perderam o trem. Consequentemente, eles chegaram atrasados. Agora, conjunções explicativas. Because I didn't go to the party because I had to work. Eu não fui à festa porque eu tive que trabalhar. Since they have been friends since childhood. Eles são amigos desde a infância. As she is happy as she achieved her goal. Ela está feliz já que ela alcançou seu objetivo. For I'm wearing a coat, for it's cold outside. Eu estou usando um casaco, pois está frio lá fora. Seeing that. He apologized, seeing that he was wrong. Ele pediu desculpa, já que eu visto que ele estava errado. Okay? Agora vamos ver os falsos cognatos, ou também como muita gente chama, os false friends, ok? São palavras que elas são parecidas, cada uma no seu idioma, né? Elas são parecidas, mas a gente acha que elas significam uma coisa, só que na verdade elas têm significados diferentes. Então são palavras em dois idiomas que parecem semelhantes, mas têm significados diferentes. Actually significa na verdade ou verdadeiramente. Library significa biblioteca. Chef é o cozinheiro profissional. Sympathy é compaixão. Fabric é material ou tecido. Lecture, uma palestra ou discurso. Parent, pais. College, instituição de ensino superior, ou seja, faculdade. Resume, currículo. Balcony, uma plataforma elevada ou um terraço. Eventual, o último ou o final. Intend, planejar ou ter a intenção de fazer algo. Eventually, finalmente. Okay? Deception, fraude ou trapaça. Artist, profissional criativo. Actual, real ou de fato. Injury, dano ou lesão. Particular, específico ou distinto. Chef, cozinheiro profissional. Actually, na verdade. Adept, especialista. Anthem, hino, no sentido de hino, como o hino do país, essas coisas assim. Alias, é um pseudônimo ou um apelido. To amass, acumular. Appointment, um compromisso com hora marcada. Apology, pedido de desculpas. Argument, discussão. To assist, ajudar. To attend, assistir ou participar. E comparecer também. Audience, plateia.
Braces, aparelho que a gente usa nos dentes para endireitar os dentes. Cigar, charuto. Collar, colarinho, coleira ou gola da camisa. Comprehensive, abrangente. Confident, confiante. Convict, condenado. Costume, fantasia. Data, dados. To dent, fazer um amassado ou amassar. To devolve, transferir ou delegar. Diversion, desvio. To enroll, se alistar ou se inscrever. Exit, saída. Exquisite, sofisticado. Okay? Fabric, tecido. Idiom, expressão idiomática. Ingenuity, criatividade. Inhabitable, habitável. Injury, ferimento. To intend, pretender. Jar, pote. Notice, notar ou perceber. Preservative, conservante. Record, gravar dados em um disco. Shoot, atirar. Support, apoiar ou dar suporte. Tax, imposto. Okay? Agora, nós vamos ver palavras que são parecidas no inglês, ok? Que a escrita é parecida, mas os significados são diferentes, ok? Então, compliment. Compliment é elogio. Complement com E, complemento. Assist com A, ajudar. Insist, insistir. Adapt, adaptar. Adept com E, perito ou habilidoso. Accept, aceitar. Except, exceto. Alter, com A, altar religioso. Alter, mudar ou alterar. Fact, afetar. Effect, efeito. Capital, cidade principal. Capital, edifício legislativo. Principal, é o diretor da escola. Principal, o princípio, né? Não princípio de início, mas sim o princípio que você segue, ok? Desert, deserto. Dessert, sobremesa. Lose, solto. Lose, perder. Lead, conduzir. Led, conduzido, que é o passado de lead, ok? Personal, pessoal. Personnel é o pessoal em uma organização, ou seja, a equipe, beleza? Born, nascido. Borne, suportado ou carregado. Stationary, parado. Stationary, material de escritório. Okay? Weather, clima. Weather, ser. Beleza? Pour, examinar detalhadamente. Pour, derramar. Effect, efeito. Affect, afetar. Breathe, breath, expiração. Breathe, expirar. Quase que eu pulei. Compliment, elogio. Complement, complemento. Advice, conselho. Advise, aconselhar. Faint,
fraco ou desmaiar. Feint, finta, né, dos esportes em combate. Sight, local ou lugar. Sight, visão. Palette, plataforma. Palette, paleta de cores. Piece, paz. Piece, peça ou pedaço. Vou descer mais um pouquinho aqui. Site, citar. Site, local ou lugar. Site, visão. Canvas, tela. Canvas, fazer campanha. Bridal, relativo a casamento, ou seja, de noiva. Bridle, freio. Wave, onda. Wife, renunciar. Current, groselha. Current, atual ou corrente. Moral, moralidade. Moral, ânimo ou espírito. Bare, nu ou descoberto. Bear, suportar ou carregar. Quando é verbo. Quando é um animal, aí é o urso. Sewer, tubulação de esgoto. Sower ou sewer, semeador. Principal, princípio. Principal, diretor da escola. Prophet, lucro. Prophet, profeta. Altar, altar religioso. Alter, mudar ou alterar, beleza? Todas essas são palavras que são muito parecidas. Se você não prestar atenção, você pode se perder no significado do texto. Então, é muito importante você saber a diferença de uma para outra. Ok? Agora, vamos ver a estrutura de frases there mais o to be. A estrutura there mais o verbo to be, ela é comumente usada no inglês para expressar a existência ou a presença de algo em algum lugar. Quer dizer, algo existe ou algo está ali. Okay? Essa construção é conhecida como existential there. É frequentemente usada para iniciar uma sentença, deslocando o sujeito para o final da frase. Aqui está a estrutura básica. Na afirmação fica o there, mais o to be, o verbo no presente ou no passado, o sujeito e o complemento. Exemplo. There is a book on the table. Há um livro na mesa. Agora, no passado. There were many people at the party. Havia muitas pessoas na festa. Agora, negativa. Fica o there mais o to be, o verbo no presente ou no passado, mais o not, mais o sujeito, mais o complemento da frase. There isn't a cat in the room. Não tem ou não há um gato na sala. There weren't any clouds in the sky. Não havia nenhuma nuvem no céu. Agora, na interrogativa, ou seja, como uma pergunta, fica o to be com o verbo no presente ou no passado, mais o there, mais o sujeito e o complemento da frase. Fica, is there a restaurant near here? Tem um restaurante aqui por perto? Were there many students in the class? Havia muitos alunos na classe ou na sala de aula? Ok? Agora vamos ver outra matéria, os sufixos. Os sufixos são partículas que vêm no final de uma palavra e elas vêm para modificar o seu significado ou a sua função. Hoje eu vim trazer para vocês os sufixos TH, Y, NES, ER e LI, ok? O TH, por exemplo, ele aparece em palavras como warmth,
strength, health, ok? Esse TH, ele transforma os adjetivos em substantivos, ok? Ele indica uma qualidade ou um estado da matéria, beleza? O Y, ele, por exemplo, ele vem no happy, sunny, tasty. Ele pode transformar substantivos ou adjetivos em ele pode transformar substantivos ou adjetivos em substantivos e adjetivos, indicando uma característica, relacionamento ou estado, ou seja, ele é para enfatizar. Ele vai dizer que aquilo ali está mais daquilo, ou seja, happy, happiness, ok? Ele vem happy, feliz, sunny, ensolarado, ok? Ele vem para enfatizar, ok? Ness, happiness, felicidade, kindness, bondade ou darkness, escuridão. As palavras terminadas em ness, elas são palavras que transformam o adjetivo em um substantivo. Ele indica uma qualidade ou um estado, ok? Então, ele transforma happy em happiness. De feliz vira felicidade, ok? O ER, ele vem no final dos verbos ou adjetivos e ele forma substantivos. Ele indica a pessoa ou a coisa que realiza uma ação ou possui uma característica específica. Então, por exemplo, teacher. Teach é ensinar. Teacher, aquele que ensina. Okay? Singer, cantor. Runner, corredor. Agora o LY. Quickly, happily, slowly. Ele é adicionado a adjetivos para formar advérbio, indicando a maneira como aquela ação ela é realizada. Okay? Agora, able ou able. Ele indica a capacidade ou a possibilidade de algo. Comfortable, confortável. Flexible, flexível. Visible, visível. Ok? Meant. Ele transforma verbos em substantivos, indicando uma ação ou um resultado. Por exemplo, development. Develop é desenvolver. E development, desenvolvimento. Excitement, improvement. Ok? IFI, ou IFY. Ele transforma um substantivo ou um adjetivo num verbo, indicando uma ação ou torna algo. Simplify, simplificar. Intensify, intensificar. Clarify, esclarecer. Ok? Full. O full, ele indica uma quantidade ou qualidade completa de algo. Então, está completo. Beautiful, bonito. Hopeful, esperançoso. Joyful, alegre. Less, indica a falta ou a ausência de algo. Ok? Fearless, sem medo ou destemido. Endless, sem fim ou infinito. Thoughtless, sem pensar. Então, less significa sem. Ism significa uma doutrina, crença ou um sistema de pensamento. Socialism, feminism, optimism, ok? Ology indica um campo de estudo ou ciência. Biology, psychology, geology, okay? Ish
indica uma qualidade ou característica aproximada. Childish, ou seja, infantil. Stylish, elegante. Selfish, egoísta. Is ou is transforma um substantivo ou adjetivo em um verbo. Por exemplo, organize, organizar. Realize, perceber. Apologize, se desculpar, ok? Hood indica um estado ou condição associado a um grupo, ok? Então, childhood, infância. Brotherhood, irmandade. Adulthood, idade adulta, ok? Ick, relacionado a ou caracterizado por. Energetic, energético, não de tomar, ok? Energético, a pessoa energética. Artistic, artístico. Scientific, científico. Ance ou ens indica um estado ou uma qualidade. Por exemplo, resistance, resistência. Importance, importância. Difference, diferença. Agora, alguns terminados com TH. Health, saúde. Growth, crescimento. Depth, profundidade. Wealth, riqueza. Strength, força. Terminados com Y. Happy, feliz. Cloudy, nublado. Sunny, ensolarado. Sleepy, sonolento. Funny, engraçado. Terminado com ness. Kindness, bondade. Darkness, escuridão. Happiness, felicidade. Sadness, tristeza. Openness, abertura. Terminados com ER. Teacher, professor. Singer, cantor. Writer, escritor. Dancer, dançarino. Baker, padeiro. Terminados com LY. Quickly, rapidamente. Happily, felizmente. Slowly, devagar. Seriously, seriamente. Clearly, claramente. Terminados com able. Comfortable, confortável. Adaptable, adaptável. Enjoyable, agradável. Profitable, rentável. Valuable, valioso. Terminados com ment. Development, desenvolvimento. Movement, movimento. Adjustment, ajuste. Treatment, tratamento. Management, gerenciamento. Terminados com ify. Simplify, simplificar. Identify, identificar. Clarify, esclarecer. Beautify, embelezar. Modify, modificar. Terminados em full. Beautiful, bonito. Playful, brincalhão. Careful, cuidadoso. Powerful, poderoso. Thoughtful, pensativo. Terminados em less. Fearless, destemido. Endless, infinito. Careless, descuidado. Sleepless, sem sono. Priceless, inestimável. Agora terminamos com ism. Activism, ativismo. Socialism, socialismo. Feminism, feminismo. Capitalism, capitalismo. Racism, racismo. Terminados com ology. Biology, biologia. Psychology, psicologia. Sociology, sociologia. Geology, geologia. Anthropology, antropologia.
terminados com ish. Childish, infantil. Foolish, tolice. Girlish, coisa de menininha. Selfish, egoísta. British, britânico. Eyes ou ease, organize, organizar. Realize, perceber ou realizar. Customize, personalizar. Maximize, maximizar. Prioritize, priorizar. Hood, childhood, infância. Brotherhood, irmandade. Adulthood, idade adulta. Parenthood, paternidade. Motherhood, maternidade. Hic, basic, básico. Electric, elétrico. Democratic, democrático. Academic, acadêmico. Historic, histórico. Ans ou ans. Importance, importância. Tolerance, tolerância. Assistance, assistência. Difference, diferença. Existence, existência. Beleza? Então, é muito bom você ter essas coisas no seu vocabulário para você poder estar entendendo melhor os textos da prova, ok? Agora nós vamos passar para a resolução de perguntas, beleza? E nós temos um texto e depois dele 5 perguntas relacionadas ao texto, ok? Então vamos ler o texto porque todas as perguntas são tem no seu enunciado de acordo com o texto ou de acordo com o que o texto fala, ok? Então a gente vai ter que ler o texto nessa, é obrigatório. The European Environment Agency, EEA, has published a new indicator that tracks findings of pesticides in Europe's rivers, lakes, and groundwaters. The data, collected from EEA member countries across Europe, show the share of water bodies where excessive levels of pesticides have been recorded from 2013 to 2019. The new EEA indicator showed that levels of pesticide exceeding thresholds were measured in a quarter of all reported monitoring sites in European surface waters in 2019. From 2013 to 2019, the share varied between 13 and 30%. The share for groundwater with exceedance was considerably lower, at between 3 and 7%. In the EU, pesticides are regulated on the basis of high protection goals for human health and the environment, with being authorized only after a comprehensive scientific risk assessment. Nevertheless, pesticide contamination of surface waters and groundwater can still occur and could affect aquatic fauna and flora. Ok? Então, agora vamos fazer a tradução desse texto. The European Environmental Agency, a Agência Europeia de Ambiente, has published a new indicator that tracks findings of pesticides in Europe's rivers, lakes, and groundwaters. Has published, publicou, ok? Lembra aquele tempo verbal que tem o has, ok? É no passado. Então, publicou um novo indicador, okay? Publicou um novo indicador that tracks findings, que controla achados de pesticidas em rios, lagos e águas subterrâneas da Europa. Okay? Quando a gente tem Europes e
um Szinho depois, como aqui, ó. Europe's rivers. Europe's rivers. Quando a gente tem uma palavra com S depois, quer dizer que a próxima palavra é pertencente à palavra anterior. Então, seria o do ou da, ok? Então, rios, lagos e águas subterrâneas da Europa. The data collected from EEA member countries across Europe. Os dados coletados de países membros do EEA através da Europa, across significa através, okay? Através da Europa, show the share of water bodies where excessive levels of pesticides have been recorded from 2013 to 2019. Mostra as divisões de corpos de água onde foram encontrados ou onde foram gravados níveis excessivos de pesticida de 2013 a 2019. The new EEA indicator shows that levels of pesticide exceeding thresholds were measured in a quarter of all reported monitoring sites in European surface waters in 2019. O novo indicador do EEA mostra que níveis, ok, levels, níveis de pesticida exceeding, ou seja, passando dos limites. Thresholds é limite, então exceeding thresholds, passando dos limites, were measured, foram medidos. In a quarter of all reported, em um quarto de todos os lugares que reportaram, ou seja, que fizeram relatório, né, dos lugares monitorados na Europa, ok? Nas águas de superfície em 2019. From 2013 to 2019, the share varied between 13% and 30%. De 2013 a 2019, essa divisão variou entre 13% e 30%. The share for groundwater with exceedances were considerably lower, at between 3% and 7%. A divisão para água subterrânea, ok? Groundwater, água subterrânea com excedentes, ok? Exceedances, was considerably lower. Estava consideravelmente mais baixo. At between 3% and 7%. Entre 3% e 7%. Between significa entre, ok? Então, entre 3% e 7%. In the EU, ou seja, na EU, União Europeia, European Union, ok? Pesticides are regulated on the basis of high protection goals for human health and the environment. Na União Europeia, os pesticidas são regulados na base de alta proteção, né? Altos níveis de proteção para a saúde humana, para objetivos de saúde humana e o ambiente, with being authorized only after a comprehensive scientific risk assessment. E só são being autorizados only, apenas
after a comprehensive scientific risk assessment. Ou seja, uma assessoria de riscos científicas. Comprehensive não significa compreensivo, significa largo, extenso. Okay? Então, uma assessoria de riscos extensa. Nevertheless, pesticide contamination of surface water and groundwater can still occur and could affect aquatic fauna and flora. Nevertheless, ou seja, ainda assim, nevertheless, pesticide contamination of surface waters, okay? Ainda assim, contaminação por pesticidas de águas de superfície e águas subterrâneas ainda pode ocorrer e pode afetar fauna aquática e flora aquática. Beleza? Agora que a gente já traduziu o texto, vamos responder as perguntas, ok? Contamination by pesticides in European water is less likely to occur than in other places in the world due to strict control policies. Contaminação por pesticidas nas águas europeias tem menos chances, less likely, tem menos chance de ocorrer do que em outros lugares no mundo, due to, ou seja, por causa de estritas políticas de controle. Certo ou errado? Certo. A gente viu ali que eles têm várias regras, né, para fazer esse controle. From 2013 to 2019, the percentage of sites in European surface waters whose levels of pesticides are above the limits more than doubled. De 2013 a 2019, o percentual de lugares na Europa, que as águas de superfície, as que estavam com níveis de pesticida, estavam acima do limite, mais do que dobraram. Então, o número de lugares na Europa que as águas de superfície estavam com os níveis de pesticida acima do limite, mais do que dobraram, segundo o texto? Sim ou não? Lá diz que os percentuais foram de 13% para 30%. Então, a gente pode ver que teve um aumento bem grande. Então, de 13% para 30%, mais do que dobrou. Então, certo. Experts predict an abrupt change in climate conditions due to continually harmful human activities. Especialistas preveem uma abrupta mudança nas condições climáticas por causa de atividades humanas contínuas e agressivas. Certo ou errado? Se a gente for ver segundo o texto, errado, porque o texto não fala sobre isso. Então, errado, ok? The author points out human contributions as a noteworthy reason for the growing number of extreme events. O autor aponta contribuições humanas como uma razão digna de nota para o crescente número de eventos extremos. Certo ou errado? Errado, o autor não fala sobre isso. Okay? Certain extreme weather and climate-related events are happening more often and becoming more intense. Alguns eventos de tempo, né, e relacionados ao clima estão acontecendo
mais frequentemente e se tornando mais intensos. Bom, isso é verdade, mas não é verdade de acordo com o texto, porque o texto não fala sobre isso, então errado. Mas a gente sabe, né, que de acordo com o que a gente vê aí acontecendo, é verdade, ok? Então preste bastante atenção. O que as perguntas vão te pedir? Se elas estão pedindo de acordo com o texto, você tem que ir com base no que o texto fala, ok? Bom, eu espero que você tenha entendido tudo certinho. Se ficou qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para aquele e-mail que tem nos outros vídeos, ok? profmelissamencari@gmail.com, ok? Qualquer coisa você pode falar comigo, me mandar as suas dúvidas. E vamos lá, gente, reta final. Eu desejo para vocês o melhor desempenho possível nessa prova, ok? Com força, com foco, vocês vão conseguir, ok? Tchau, tchau, uma boa prova! Tá bom? Uhum.